ogros, orcs, troll, kobold, hobgoblin, goblin. Os humanoides são os inimigos mais comuns, mais presentes em tudo quanto é jogo de fantasia. Quem não conhece, quem já não ouviu falar, começou a jogar RPG, a primeira coisa, vai enfrentar uns orcs, uns goblins, que nem lá no Senhor dos Anéis. No episódio de hoje nós vamos explorar isso aqui, os Orcs de Tar, o 10º Gazetteer de Mistar, que conta sobre as Terras Quebradiças, The Broken Lands, que é uma região terrível, onde, moram nossos amigões aqui, porque foi o que sobrou pra eles. É um livro muito curioso, porque ele é uma mistura do boçal, do bobo mesmo, da banalidade, com o sério, com o dramático. Os humanoides têm um papel muito curioso, porque, de certa maneira, o mundo é como se fosse o inferno deles. Peraí, como assim o inferno deles? Quem conhece nossos vídeos aqui, já acompanhou todos os outros 9 episódios, ou até os episódios vieram depois, sabe que Mystara sempre tem a história contada pelos imortais e pelos mortais. Do ponto de vista dos humanoides, eles exageram tudo, eles contam que eles são os bambambam, que vão um dia dominar tudo e destruir tudo. E o mapa até que eles têm do mundo deles mostra isso, como a gente vai mostrar mais na frente no vídeo. Agora, do ponto de vista dos imortais, é uma história muito triste, dramática até. Porque alguns dos imortais, lá nos primórdios da criação do universo, quando começaram a ter as primeiras interações entre as raças, decidiram que aqueles espíritos que não estivessem contribuindo para as esferas, porque em Mystara tem esse lance das 5 esferas, é uma cosmologia bem diferente de quem conhece aí o D&D moderno, ou até o AD&D, eles acharam, não, quem tá sendo aí do mal, ou do caos, não tá contribuindo para as esferas, a gente vai castigar. Como é que eles castigavam? Reencarnando essas almas em criaturas monstruosas que iam viver num terreno terrível, tendo vidas terríveis, como que uma punição. Só que essas criaturas, querendo ou não, também tinham filhos, e com o tempo eles começaram a ter outras almas encarnando ali também que nem tinham nada a ver com isso. Mas essas almas cresceram num ambiente onde might makes right, a lei do cão, quem é o mais forte manda. E esse pessoal acabou criando essa cultura de brutalidade e selvageria para sobreviver. E essa raça original, que se chamavam os Homens-Fera, que eram criaturas misturadas de animais, tudo uma bagunça, eles foram com o tempo se evoluindo, uns foram ficando maiores, outros um pouco menores, outros continuaram uma zona e milênia depois se tornaram o que nós conhecemos como os humanoides de hoje em dia, as raças de Goblin, Troll, Orc, etc. Uma exceção aí são os Gnolls, que a gente vai contar mais depois. E essas raças foram abandonadas para os piores lugares possíveis. Curioso é que isso bate com a mitologia de criação do cosmo, quando a gente vê o AD&D ou até os Dungeons & Dragons futuros, mas do ponto de vista multiversal, onde todas as raças tinham espaço no mundo e só os orcs que não. E aí o Grumsh vai e combate com o Khorlar, mostrando a terra e furando ela toda, dizendo que a gente vai morar em cada lugarzinho que faltar. Mystara, galera, é como se fosse contar a história desses deuses quando ainda eles eram mortais. Porque o pessoal de Mystara, que escreveu Mystara, pegou todas essas lendas também já do AD&D e enfiou como se fosse a história de por que os deuses de lá viraram imortais. Então você vai ter o Maglubiet, que seria um imortal no AD&D. Aqui ele é só o Maglubiet, o herói, que um dia se tornou um imortal, que vai ser o imortal dos Goblins. E que tinha rixa com que um dia vai ser o imortal dos Orcs. É muito louco. E dá pra fazer esse tie-in sem problema nenhum, ligar as paradas. Mas vamos voltar pra Mystara. Então, como eu já contei, os humanoides tinham essa terrível história deles. E os humanoides tinham mais uma coisa também. Eles pela história toda deles, ficaram migrando, procurando algum lugar onde eles pudessem sentar. Eles não conseguiam. Eles realmente eram abençoados com muita brutalidade, mas também com muita burrice, porque, como eu já falei, eles são descendentes das almas que eram consideradas as piores, era um controle de qualidade dos deuses, dos imortais, digamos assim, As almas que não tá bom, reencarna aqui pra ver se elas melhoram em algum momento aí. Humanoides são o pior por essa corja mesmo do multiverso. E essa corja, na verdade, mostrou que tinha mais tutano aí, porque eles se tornaram uma forma de testar todas as outras raças, a partir do momento em que eles são um desafio tão grande, tão agressivos e tão fecundos. Eles conseguem ter filho o tempo todo, eles conseguem se misturar entre si, é uma zona. Esses primeiros humanoides surgiram um pouco antes do que seria o grande auge da humanidade, que é Black Moon. Os Black Moonianos até caçavam esses Homens-Fera. Eles odiavam esses caras, achavam que eram criaturas que deveriam sofrer, nem escravizavam. E essas criaturas que sofriam tanto saíram fugindo e sobrevivendo. E uma hora veio a grande chuva de fogo, como sabemos dos outros Gazetteers, que destruiu tudo e girou a axis do mundo. E no que isso aconteceu, a região que era de Black Moon explodiu tudo, se tornou um território todo quebrado, terrível, com vulcões o tempo inteiro. E as forças espirituais lá dos imortais meio que indicou para os xamãs, que seriam os contatos espirituais
criaturas para irem para lá, morar lá. Vocês vão sofrer mesmo. Só que eles consideram a terra sagrada. E lá foram eles todos morarem lá e consideram essa terra a coisa mais santa do mundo. E um dia de lá eles vão criar a força para pegar o resto, se for o caso. Durante esses 2000 anos depois disso aí, eles se evoluíram nas raças que a gente conhece hoje em dia, como o Trolloc meio que dividiu ali. Detalhe que os Goblins de Mystara, eles são considerados como que o resto ali do que sobrou dos humanoides. Enquanto os Kobolds são meio que o final, forma final, pequenininha, os Goblins mesmo são meio que a mistura final. Então eles são tudo misturadão, bagunçadão ainda. Eles não é assim como aquela raça que inventa coisa que a gente tem nas outras edições. A ideia da Grande Horda surgiu mais ou menos 2000 anos depois disso, quando as raças já estavam mais ou menos formadas, tinha umas tribos que brigavam muito entre elas por qualquer metal que conseguisse, que foi quando caiu um grande meteoro lá nos Broken Lands e trouxe, né, o metal para eles, e eles decidiram sair atacando tudo ali em volta para roubar mais, agora que eles tinham metal e força, podiam fazer armas. E os humanoides, né, foram liderados pelo Rei Lorc, e esse Rei Lorc, que saiu atacando todo mundo, dividiu as tribos para eles atacarem diferentes regiões. E essas tribos voltaram dessas regiões carregando a cultura delas. Então é muito louco, porque os humanoides meio que roubam a cultura das outras raças para aprimorar a deles, porque eles não têm cultura nenhuma original. Então você vai ter os Hobgoblins, por exemplo, imitando o que seria semelhante à cultura dos Edengarians, que são os mongóis de Mystara. E você vai ter a galera Troll não tendo cultura nenhuma, porque eles ainda são os mais toscos e burrões, mas os Orcs, por exemplo, eles são mais versáteis, vão copiar as várias culturas humanas, especialmente a dos imperadores de Tiates, e vão tentar fazer um império também Orc. Alguns Ogres tiveram contato com cultura semelhante ao que a gente consideraria a cultura japonesa, chinesa, asiáticas, enquanto que outros ficaram também naquele nível que nem dos Trolls sem nada. Por fim, uma raça que se juntou aos humanoides, mas não era deles, são os Gnolls, porque os Gnolls foram criados, eles na verdade são uma raça que foi criada no passado distante pelaquela cultura que eu já contei em outros gazetes dos Nitia, né, o que seriam os egípcios de Mystara, que pecaram contra os imortais e por isso foram banidos da existência e banidos até da memória dos povos de Mystara. Mas os Gnolls, que eram escravos deles, fugiram ali e viviam em paz num valezinho, só que eles foram encontrados pelos outros humanoides e acabaram sendo assimilados porque eles eram parecidos fisicamente, essa coisa bestial. Infelizmente, para esses primeiros Gnolls, eles meio que se bestializaram junto ali e se tornaram tão selvagens e sanguinários, especialmente graças a um deles que seria o Yenogu, que na cultura normal do D&D é um demônio, mas aqui ele seria um imortal, e se tornaram essa forma feroz que a gente conhece hoje em dia. Alguns deles não se tornaram ferozes, porém conseguiram fugir e foram para outras regiões. Por isso que a galera que viu meu vídeo sobre Mystara e os campeões de Mystara sabe que existem os Gnolls Gracalianos, que são Gnolls que vivem com elfos como irmãos. Uma das histórias mais interessantes dos Orcs é que para fazer essa grande migração deles todos, os imortais indicaram para eles que eles teriam que ir para uma grande saga atrás de uma faca sagrada chamada Faca Azul, que seria um artefato que quem tivesse essa faca seria capaz de dominar tudo e todos. O que os pobres orcs não sabiam, e humanoides em geral, é que essa faca era só uma faca normal, que não fazia nada. Ela era simplesmente azul por causa de um metal especial dela, mas ela em si não era artefato nenhum. E mesmo assim eles foram atrás disso, e essa saga gerou uma força para eles que eles não tinham antes. E eles conseguiram realmente terrorizar durante muito tempo várias regiões de Mystara. A galera que viu nosso vídeo sobre os Halflings sabe que teve lá um confronto especialmente feroz, né, que gerou a tradição Halfling lá do arrastão. Vão lá ver o vídeo, que é muito doido. E esse pessoal conseguiu expulsar os Orcs em algum momento, e os Orcs foram voltando ali, especialmente quando o Império se organizou, e voltaram a ficar na Broken Lands. A situação atual de Mystara é que todos os humanoides estão lá nas Terras Quebradiças. Durante muito tempo a Horda não conseguiu se organizar de novo, e só quando chegou o Orc Tar, que é um Orc estupidamente forte, e vampiro ainda por cima, foi que eles conseguiram juntar de novo as tropas dele para ser um perigo para talvez não Mystara todo, mas com certeza para o mundo conhecido. E esse é um dos temas de Mystara, que você pode usar o Tar como um vilão. Mas o Tar tem que primeiro juntar essa horda dele todo, que pode ser feito em várias formas. Ou como você jogando como parte das tropas do Tar, a galera que vai tentar juntar ele, se você quiser fazer a campanha humanoide. Ou jogando um joguinho que vem junto no Gazetinha, chamado Orc Wars, que representa essa luta pela união da horda. E você pode jogar sendo Tar ou algum dos outros líderes. É muito doido, eu vou mostrar também no vídeo mais tarde. A maior vantagem do Tar sobre todos os outros é que ele realmente pegou à risca o que ele chama
o código de conduta de Tar, que vem no livro e é a coisa mais engraçada do mundo de ler, porque é como se fosse um livrinho do exército, que todos os humanoides têm que seguir. E já começa com a regra número 1, que é que eles têm que usar bota, 2. Se você tiver só 2 pés, então use 2 botas. E é sempre muito meio bobadão, assim, é muito fera, é muito engraçado. E o livro inteiro foi escrito nesse estilo engraçadão. Então eu comecei agora aqui contando só coisa séria, mas o livro em si, ele faz piada dessa ideia dos orcs, dos humanoides. Ele leva pro absurdo tudo isso. E não só leva pro absurdo, como ele implica a ideia de que você vai jogar nesse absurdo com os seus jogadores, a galera sendo troll, sendo orc, é muito doido e dá regra pra tudo isso. Em geral, as raças mais poderosas, como trolls e ogros, começam como se fosse uma versão baby deles, mais jovens, com XP negativo, e quando você chega no 0 XP é quando você se torna, por exemplo, o que seria o troll normal de 6 HD, então você começa meio que no level menos 5, digamos assim. E vai subindo com o seu trollzinho ali, até você virar um trollzão, entendeu? E ganhando os poderes e dano do troll e tal. E tem muita regra detalhada sobre cada um dos humanoides, sobre a cultura deles, que a gente vai entrar agora nesse aspecto. O foco central dos humanoides é a tribo, né? Eles têm essas tribos deles que estão dentro... Não tem o clã que é tão unido e amigo ali que nem nos humanoides, é só a tribo. Então você tem a sua galera bem próxima e acabou. E vocês brigam entre si o tempo inteiro. Então os humanoides, eles brigam o tempo todo entre eles. É orc contra orc, é raríssimo que eles consigam ficar juntos. Sempre tem que ter alguém mais forte pra botar pôr a ordem neles. No modelo atual seria o que é o caótico mal, que é o caos e é o egoísmo completo, e eles representam isso em todos eles. E as variações de lei e ordem que tem no AD&D, isso não existe no Mystara, não. Em Mystara todos eles representam um caos puro, essa ideia do egoísmo. Poucos deles conseguem sair disso para ter uma ordem mínima ali. E essa campanha tribal é baseada na ideia de que você e os seus humanoides vão tentar fazer com que a sua tribo seja mais forte. E uma tribo pode ter vários humanoides de diferentes tipos misturados, porque na verdade eles sabem que eles são uma grande raça. Eles não se veem assim que nós, ogros, vocês, goblins. Claro que pela força pode ser que o ogro considere-se melhor que um goblin de qualquer jeito. Mas pode ser que um goblin muito forte, experiente, um bom guerreiro, consiga submeter um ogro, e o ogro vai... Se eu apanhei desse cara, ele é mais tora que eu, então ele é o chefe. E sempre tem que ter um chefe ou uma chefe. Sua tribo é essa bagunça aí misturada, de quem é o mais forte. E tem várias regras para pilhagem, para saque, quanto é que vale porco, vaca quando você rouba, quanta comida você precisa ter para fazer um raid ali, para ir fazer os ataques lá pra galera, roubar as vilas. É muito doido, é uma campanha baseada no saque. É o GTA do Dungeons and Dragons, galera. Inclusive, eles fizeram a variação dos caminhos da imortalidade só para os humanoides, que é o caminho do conquistador, onde você tem que mostrar que você tá 100% pela esfera da entropia, querendo alucinar com o universo e destruir tudo mesmo. Então tu vai conquistar e detonar o que você puder. É uma quantidade de gente que tem que morrer e coisas que tem que ser saqueada e pilhada dentro de um certo período para você conseguir provar para os imortais que você merece estar entre eles. Os imortais humanoides, claro. Os nossos colegas humanoides, porém, como eu já falei, são tudo meio, né? Eles são meio burrões. Poucos deles são mais sábios. E esses poucos que são mais inteligentes, eles têm uma história ainda mais interessante. Porque eles nem sequer humanoides são. A verdade é que existem uma raça de elfos, os Elfos das Sombras, que vai ser o vídeo nosso mais pra frente, né? No 13º Gazeteer. E esses elfos, muitas vezes eles têm crianças que são deformadíssimas. Isso é parte da tristeza deles serem afetados pela radiação, porque eles foram sobreviventes da bomba nuclear lá, que foi quando explodiu Blackmoor pela segunda vez. E essas crianças deformadas, pela religião deles, eles têm que abandonar elas em túneis, para sempre. Então para eles é muito triste, mas eles fazem isso porque eles são muito religiosos, eles acreditam muito no que o imortal deles, o Rafiel, fala para que eles sobrevivam, porque eles são um povo sobrevivente. Só que o Rafiel não é um cara tão cruel assim não, ele sempre olha que essas crianças sejam achadas pelos humanoides e criadas entre eles onde eles serão mais aceitos. E essas crianças, como na verdade têm sangue elfo, elas são muito mais inteligentes que os outros humanoides, então elas crescem achando que são humanoides, mas na verdade eles por dentro são elfos, inteligentíssimos. Ou muito mais inteligentes que os humanoides, e essas crianças se tornam os xamãs, e às vezes até reis e tal dos humanoides. Então, exceto por um humanoide como o Tar, que é uma exceção, a maioria dos grandes líderes dos humanoides ou tem sangue elfo misturado, porque de repente o pai ou a mãe eram desses deformados aí, ou ele mesmo é um. E o fera é que no jogo você nem pode saber isso, é o seu mestre que sabe, né? Claro, dá pra combinar com o mestre, mas a princípio os humanoides nem sabem disso, eles têm ojeriza a ideia sequer de ter filhos
com elfos. Isso é uma coisa interessante em Mystara também. Um humanoide jamais ia se misturar, negócio de estupro e tal, com elfos. Eles têm ojeriza, essas fofinhas demais, porque pra eles ia enfraquecer eles. Bora falar aqui agora um pouquinho do joguinho Orc Wars que veio junto. É muito doido o joguinho. O joguinho do Orc Wars é um jogo para jogar com os amigos, na mesa mesmo. E aí você meio que simula essa ideia da horda. E ganha aquele que pegar mais grana ou conseguir conquistar todas as terras da Broken Lands, né, das quebradiças, ou que consiga fazer o maior número de aliados entre as tribos. Né? Se você consegue convencer todos os outros aí pro teu lado, os chefes, aí você ganha também. O massa é que o jogo é muito dinâmico, ele faz uma brincadeira com toda essa ideia de que as tropas brigam entre si, você vai atacar e pode ser que o seu exército comece a brigar entre ele, aí você perde tropa, vai pro outro lado. Pode ser que tenham tropas renegadas que atacam todo mundo do mapa, porque abandona e sai andando por aí pilhando e saqueando. Com a tua pilhagem, tu tem que pegar delas de volta. E vocês vão ver que o mapa aqui, que eu vou contar agora, ele é uma brincadeira com o mapa do mundo conhecido. Então, em vez de Tiats, você vai ter imperialistas malucos. Em vez de Edengar Canates, você vai ter... Em vez dos cães de ligar, não, você tem aqueles, os amadores de cavalo, e humanos chifrudos, pra falar da galera do norte. Os hobbits, que é interessante, os halflings, eles são as nossas batatas, e Karameik são as batatas deles representando o império, né? Porque é mais próximo ali, enquanto que os hobbits vai roubar pra gente. E os anões malucos, vagabundos, etc, elfo vagabundo, etc. É terrível, é o nome que eles dão, pra galera toda. E eles chamam o Daroquim, que é onde tem muitas caravanas, de Caravânia, a terra das caravanas. Vamos fechar mostrando essa ficha de personagem para os jogadores como humanoides, né? Ela é toda escrita com um inglês todo errado, fazendo essa ideia dos humanoides, mostrando como é que eles funcionam, dizendo os temas do humanoide, as tribos, as armaduras que são feitas de pedaços, que arma que você está usando ou não, quais truques que você tem, habilidades que você já aprendeu da tua tribo. E caso você seja um xamã, se você tem magia ou não também. O interessante é que a ficha é escrita como se fosse, na verdade, um papel de inscrição do recruta. Você é um recruta na horda do Tar e por isso tá aqui a sua, né, pergaminho de identificação do Tar. E aí você vai colocar quem é o seu orc. Outra coisa muito louca é que você vai jogar todas as coisas boas e ruins do teu orc. De repente você tem a orelha grande demais, ouve bem. Ou você tem uns pés muito grandes, perde na destreza, mas consegue, sei lá, dar um chute com mais dano. Tem todas essas maluquices que vêm com o seu corpo ser completamente alucinado, já que você é um humanoide. Pode ser também que você tenha vários defeitos. Assim, é um jogo baseado no negativo. Então os personagens sofrem, é pra sofrer. E é pra você rir dos sofrimentos, rir da desgraça. Desgraça sozinha ninguém gosta, miséria quer estar acompanhada, então você vai ter aflições, doença, vai ter que esfregar lá as coisas para tirar fungo, tudo isso tem no manual lá tá, todas essas, o que é você, higienização, orc, é muito louco esse manualzinho. Dá pra eu fazer shorts só lendo os pedaços dele, que eu provavelmente vou fazer depois. É isso aí, galera, se você quer jogar de humanoide, ver como é que é essa vida militar engraçada e ao mesmo tempo de repente você pegar o ponto mais sério, fazer uma campanha sobre esses humanoides aí de uma forma mais complexa, atacando todo o reino conhecido, esse Gazetteer é pra ti, ele é maravilhoso. E no próximo Gazetteer a gente vai entrar mais a fundo em quem sofre com eles, que são justamente Caravânia, quero dizer, Daroquim.